Livro narrado com criação de Cristiane Batista. Se inscreva, deixe seu curtir, muito grata. Carl Jung. O si mesmo. Voltemo-nos agora para a questão de saber se o aumento de conhecimento ocasionado pela retirada das projeções, isto é, se a integração dos conteúdos coletivos inconscientes tem alguma influência sobre a personalidade do eu. Na verdade, poderíamos esperar um efeito considerável, pois os conteúdos integrados constituem parte do si mesmo. Sua assimilação alarga não somente as fronteiras do campo da consciência como também o significado do eu, principalmente quando este se defronta com o inconsciente sem uma atitude crítica, tal como acontece na maioria dos casos. Nestas circunstâncias, o eu é facilmente superado e se identifica com os conteúdos assimilados. Assim é que uma consciência masculina, por exemplo, cai sob a influência da ânima, podendo até mesmo ser possuído por ela. Já tratei em outro contexto das questões referentes à integração dos conteúdos inconscientes, razão pela qual eu me dispenso de entrar aqui em detalhes. Gostaria apenas de lembrar que, quanto maior for o número de conteúdos assimilados ao eu e quanto mais significativos forem, tanto mais o eu se aproximará do si mesmo, mesmo que esta aproximação nunca possa chegar ao fim. Isto gera inevitavelmente uma inflação do eu, caso não se faça uma separação prática entre este último e as figuras inconscientes. Mas esta discriminação só produz algum resultado prático se a crítica conseguir, de um lado, fixar alguns limites racionais do eu, a partir de critérios universalmente humanos, e, de outro, conferir uma autonomia e uma realidade, de natureza psíquica, a figuras do inconsciente, isto é, ao si mesmo, a ânima e a sombra. Uma psicologização desta autonomia e realidade é ineficaz, isto é, apenas aumenta ainda mais a inflação do eu. Não se liquida uma coisa, declarando-a irreal. O fator formador de projeções é de uma realidade impossível de ser negada. Quem, entretanto, nega este fator, identifica-se com ele, e isto não é apenas inquietante, mas simplesmente perigoso para o bem-estar do indivíduo. Todos os que lidam com casos desta natureza sabem muito bem o quanto uma inflação pode ser perigosa para a vida. Para se levar uma queda mortal basta uma escada ou um assoalho liso. Ao lado do motivo do caso SAB alto, queda de cima, existem também outros motivos psicossomáticos ou puramente psíquicos não menos desagradáveis, para a redução da presunção. Que não se pensa aqui, evidentemente, numa arrogância consciente. Não é sempre disto que se trata. Não se tem diretamente consciência deste estado. Pelo contrário, sua existência só pode ser detectada, na melhor das hipóteses, a partir de sintomas indiretos. Entre estes sintomas figura também o que o meio ambiente mais próximo tem a dizer a nosso respeito. Isto é, a inflação aumenta o ponto cego do olho, e quanto mais formos assimilados pelo fator formador de projeções, tanto maior será nossa tendência a nos identificarmos com ele. Um claro sintoma disto é a recusa que se verifica, nesta oportunidade, de perceber e de levar em consideração as reações do meio ambiente. A assimilação do eu pelo si mesmo deve ser considerada como uma catástrofe psíquica. A imagem da totalidade permanece imersa na inconsciência. É por isto que ela participa,
por um lado, da natureza arcaica do inconsciente, enquanto que, por outro, na medida em que está contido no inconsciente, se situa no contínuo espaço-tempo característico deste último. Estas duas propriedades são numinosas e, por isso mesmo, absolutamente determinantes para a consciência do eu, que é diferenciada, separada do inconsciente, encontrando-se as referidas propriedades em um espaço e tempo absolutos. Isto se dá por uma necessidade vital. Por isso, se o eu cai sob o controle de qualquer fator inconsciente, sua adaptação sofre uma perturbação, situação esta que abre as portas para todo tipo de casos possíveis. O enraizamento do eu no mundo da consciência e o fortalecimento da consciência por uma adaptação o mais adequada possível são de suma importância. Neste sentido, determinadas virtudes como a atenção, a conscienciosidade, a paciência, sob o ponto de vista moral, e a exata consideração dos sintomas do inconsciente e a autocrítica objetiva, do ponto de vista intelectual, são também sumamente importantes. É bem possível que a colocação do acento sobre a personalidade do eu e sobre o mundo da consciência assuma tais proporções, que as figuras do inconsciente sejam psicologizadas, e o si mesmo, em consequência, assimilado ao eu. Embora isto signifique o processo inverso relativamente ao que acabamos de descrever, a consequência que se verifica é a mesma, ou seja, a inflação. Neste caso, o mundo da consciência deveria ser demolido, em benefício da realidade do inconsciente. No primeiro caso, será preciso defender a realidade contra um estado onírico arcaico, eterno e ubíquo. No segundo, deve-se, ao invés, dar espaço ao sonho, em detrimento do mundo da consciência. Na primeira hipótese, recomenda-se o emprego de todas as espécies possíveis de virtude. Na segunda eventualidade, a presunção do eu só pode ser sufocada por uma derrota moral. Isto se faz necessário, pois de outro modo nunca se alcançaria aquele grau mediano de modéstia que é preciso para manter uma situação de equilíbrio. Não se trata de um afrouxamento moral, como se poderia supor, mas de um esforço moral numa direção diferente. Quem não é suficientemente responsável, por exemplo, precisa de um desempenho moral, a fim de que possa satisfazer a mencionada exigência. Para aqueles, porém, que estão suficientemente enraizados no mundo, em virtude de seus próprios esforços, vencer suas virtudes, afrouxando, de algum modo, os laços de sua relação com o mundo e diminuindo a eficácia de seu esforço de adaptação, representa um desempenho moral notável. Lembro, aqui, a figura de Bruder Klaus Nicolau de Flue, o qual deixou mulher e numerosa prole entregues à própria sorte, para salvar a própria alma. Como todos os problemas morais propriamente ditos só começam, sem exceção, além do que é estabelecido pelo Código Penal, sua solução só raramente, ou quase nunca, pode se basear em precedentes da mesma natureza, para não falarmos dos preceitos e artigos da lei. Em outras palavras, os problemas reais se originam de conflitos de deveres. Quem é suficientemente humilde ou acomodado pode tomar sua decisão com a ajuda de uma autoridade externa. Mas quem não confia nos outros nem em si mesmo jamais chegaria a tomar uma decisão, a não ser daquele modo que a Kamen Lao chama de Act of God.
O Oxford Dictionary define esta expressão como um act of uncontrollable natural forces, ação de forças naturais incontroláveis. Existe, em todos estes casos, uma autoridade inconsciente que dissipa a dúvida, criando um fait accompli, um fato consumado. Em conclusão, isto só acontece de forma velada, mesmo naqueles indivíduos que baseiam sua decisão em uma autoridade externa. Podemos designar esta instância como vontade de Deus ou como a operation of natural forces. Mas, neste caso, não é psicologicamente possível saber em que sentido ela é tomada. A interpretação racionalista da autoridade interior como sendo forças naturais ou como instintos satisfaz a inteligência moderna, mas tem o grande inconveniente de que a decisão, aparentemente vitoriosa do instinto, ofenda a autoconsciência. Por esta razão facilmente nos persuadimos de que a coisa só foi resolvida por uma decisão racional da vontade. O homem civilizado tem tanto medo do crimen lesa majestatis humanae, crime de lesa majestade humana, que, sempre que possível, retoca posteriormente os fatos da maneira descrita, para dissimular a sensação de uma derrota moral sofrida. Seu orgulho consiste, evidentemente, em acreditar na própria autonomia e na onipotência de seu querer, e em desprezar aqueles que são logrados pela simples natureza. Conceber a autoridade interna como vontade de Deus, o que implica admitir que as forças naturais são forças divinas, tem a vantagem de a decisão se apresentar, em tal caso, como um ato de obediência e o resultado deste último como algo planejado por Deus. Contra esta concepção objeta-se, aparentemente com razão, que ela não só é muito cômoda, como também lança o manto da virtude sobre o que não passa de um afrouxamento moral. Esta objeção, entretanto, só se justifica quando uma ideia egoística se oculta intencionalmente por detrás da fachada verbal hipócrita. Mas casos desta espécie não constituem a regra, pois o que acontece comumente é que tendências instintivas se impõem a favor ou contra o interesse subjetivo, com ou sem o assentimento de uma autoridade externa. Não é preciso consultar previamente essa autoridade, pois ela se apresenta, a priori, na força das tendências que pugnam em torno da decisão. Neste combate o homem nunca aparece como um mero observador, mas toma parte nele, mais ou menos voluntariamente, tentando colocar o peso de seu sentimento de liberdade moral no prato da balança da decisão. Entretanto, aqui não se sabe em que redundará a motivação causal, por vezes inconsciente, de sua decisão, que ele considera livre. Tanto poderá ser um act of God quanto uma catástrofe natural. Esta questão me parece insolúvel, porque as raízes do sentimento de liberdade moral nos são desconhecidas, mas sua existência é tão certa como a dos instintos, cuja natureza nos parece compulsiva. Em resumo, é mais vantajoso, e também psicologicamente mais correto, considerar certas forças naturais que se manifestam em nós, sob a forma de impulsos, como sendo a vontade de Deus. Com isso nos pomos em consonância com os hábitos da vida psíquica ancestral, isto é, funcionamos tal qual tem funcionado o ser humano em todos os lugares e em todas as épocas. A existência desse hábitos demonstra sua capacidade de sobreviver, pois, se não a tivesse, todos os que o seguiram teriam perecido por não haverem se adaptado. Se estivermos em consonância com ele,
existirá para nós uma possibilidade racional de sobreviver. Se uma concepção tradicional nos garante tal coisa é porque não só não há motivo algum para considerar tal concepção como errônea, como também temos toda a razão de considerá-la verdadeira ou correta, precisamente em sentido psicológico. Verdades psicológicas não são conhecimentos metafísicos. São, pelo contrário, modi, habituais de pensar, de sentir e de agir que se revelam úteis e proveitosos à luz da experiência. Quando digo que impulsos encontrados dentro de nós devem ser considerados como vontade de Deus, não é minha intenção insistir em que devemos considerá-los como desejos e vontade arbitrários, mas como dados absolutos com os quais é preciso, por assim dizer, saber conviver de maneira correta. A vontade só consegue dominá-los parcialmente. Poderá, porventura, reprimi-los, sem conseguir alterá-los em sua essência. Aquilo que tiver sido reprimido, voltará a manifestar-se em outro lugar e sob uma forma modificada, mas desta vez carregado de um ressentimento que transforma o impulso natural, em si inofensivo, em nosso inimigo. Eu gostaria também que o termo Deus, na expressão vontade de Deus, não fosse tomado em sentido cristão, mas no sentido de Diotima, ao afirmar, o Eros, meu caro Sócrates, é um grande demônio. O vocábulo grego demônio, daimon, exprime um poder determinante que vem ao encontro do homem, de fora, tal como o poder da providência e do destino. Neste encontro, é o homem que se reserva a decisão ética. Mas o homem precisa saber a respeito do que decide, e saber também o que está fazendo. Quando presta obediência, não é apenas ao próprio arbítrio que está seguindo, e quando rejeita, não é apenas a própria ficção que está destruindo. Na psicologia não se recomenda o ponto de vista apenas biológico ou o das ciências naturais, pelo fato de ser em essência meramente intelectual. Mas isto não constitui uma desvantagem, porquanto, o método seguido pelas ciências naturais tem se revelado heuristicamente de inestimável valor no campo da pesquisa psicológica. Mas o intelecto não capta o fenômeno psicológico como um todo, uma vez que este não é constituído de sentido, mas de valor, valor que se fundamenta na intensidade das tonalidades afetivas cancamatuntas. Precisa-se, no mínimo, de duas funções racionais para se esboçar o esquema mais ou menos completo de um conteúdo psíquico. Quando, portanto, no estudo dos conteúdos psíquicos se toma em consideração não apenas o aspecto intelectual, senão também o julgamento de valor, obtém-se necessariamente não apenas uma imagem completa do respectivo conteúdo, mas também a posição especial que ocupa na escala dos conteúdos psíquicos. O valor afetivo constitui um critério sumamente importante, sem o qual a psicologia não é possível, porque é ele que determina, em larga medida, o papel que o conteúdo acentuado desempenhará na economia da psique. Ou melhor, o valor afetivo funciona como um barômetro que indica a intensidade de uma representação, intensidade que, por sua vez, expressa a tensão energética, o potencial de ação da representação. A sombra, por exemplo, em geral tem um valor afetivo marcadamente negativo, ao passo que a anima e o animus possuem, ao invés, um valor positivo. A sombra,
geralmente, vem acompanhada de tonalidades afetivas claras e facilmente identificáveis, enquanto que a anima e o animus apresentam qualidades afetivas bastante difíceis de definir. Vale dizer, o mais das vezes elas são sentidas como algo de fascinador e luminoso. Muitas vezes envolvem-nas uma atmosfera de sensibilidade, de intangibilidade, de mistério e de embaraçosa intimidade, e até mesmo de incondicionalidade. Estas qualidades exprimem a relativa autonomia das duas figuras em questão. Sob o aspecto da colocação dentro da hierarquia afetiva, a anima e o animus estão mais ou menos para a sombra, assim como a sombra está para a consciência do eu. Parece que é sobre este último que se concentra a enfatização afetiva. Seja como for, a consciência do eu consegue, pelo menos por algum tempo, reprimir a sombra, com um dispêndio não pequeno de energia. Mas se, por quaisquer motivos, o inconsciente adquire a supremacia, cresce a valência da sombra etc. em proporção com este predomínio, e se inverte, por assim dizer, a escala de valores. Aquilo que se achava mais distante da consciência desperta e parecia inconsciente assume como que um aspecto ameaçador, ao mesmo tempo que o valor vai crescendo na seguinte progressão: consciência do eu, sombra, anima, si mesmo. Esta inversão do estado de consciência desperta ocorre, regularmente, na passagem do estado de vigília para o estado de sono, e é neste último sobretudo que mais se destaca aquilo que era inconsciente em pleno dia. Cada abaixamento do nível mental, queda do nível mental, provoca uma relativa inversão dos valores. Refiro-me aqui à acentuação subjetiva do sentimento que está submetida à mudança mais ou menos periódica acima descrita. Mas existem também valores objetivos que se fundamentam em um consenso universal, tais como os valores morais, estéticos e religiosos, isto é, ideais reconhecidos universalmente ou representações coletivas, as representations collectives de Levy-Bruhl, de tonalidade afetiva. É fácil determinar as acentuações afetivas subjetivas ou quantidades de valor, com base no tipo e no número das constelações por elas produzidas, ou dos sintomas perturbadores. Os ideais coletivos muitas vezes não recebem acentuação afetiva subjetiva, mas isto não impede que conservem seu valor afetivo. Por isto, não se pode demonstrar a existência deste último com base em sintomas subjetivos, mas sim com base, de um lado, nos atributos de valor que são inerentes a tais representações coletivas e, do outro, em uma simbólica característica, sem falar de seu efeito sugestivo. Este problema tem um aspecto prático, pois pode acontecer facilmente que, por falta de acentuação afetiva subjetiva, uma ideia coletiva, em si mesma importante, só apareça representada no sonho por um atributo de natureza inferior, por exemplo, um Deus, por um atributo teriomórfico, ou então a ideia pode não possuir, na consciência, aquela acentuação afetiva que lhe cabe por natureza, razão pela qual deve ser primeiramente recolocada em seu contexto arquetípico. Disto se encarregam os poetas e profetas. Hölderlin, por exemplo, em seu hino à liberdade faz com que tal conceito, cujo uso e o abuso frequentes tornaram insípido, reviva em seu esplendor primitivo. Desde que seu braço me arrancou do pó, bate meu coração temerário e feliz.
inflamadas pelos seus beijos divinos. Ardem ainda minhas faces incendidas. Cada som de sua boca feiticeira enobrece ainda o sentido recriado. Escutai, ó espíritos, seguidores de minha deusa. Escutai e prestai homenagem à soberana. É fácil perceber que a ideia é recolocada, aqui, em sua situação originária, isto é, sob a forma luminosa da anima arrancada ao peso da terra e à tirania dos sentidos e mostrando, qual psichopompos, o caminho que conduz aos prados felizes. Entretanto, o primeiro caso, em que a ideia coletiva é representada por um aspecto insignificante do sonho, parece ser mais frequente. A deusa aparece sob a forma de um gato preto, e a própria divindade, sob a forma de lepis exilis, pedra diminuta. Mas para a interpretação necessitamos nesse caso de certos conhecimentos que têm menos a ver com a zoologia e com a mineralogia, do que com a realidade de um consenso zonium, consenso universal, histórico a respeito do objeto em consideração. Estes aspectos mitológicos das coisas estão sempre presentes. Embora hesitemos às vezes se a porta de entrada do jardim deve ser pintada de verde ou de branco, isto não indica, por si só, que pensamos, por exemplo, que o verde é a cor da esperança e da vida. Contudo, o aspecto simbólico do verde não deixa de estar presente aí como um sou-sintendo, como subentendido, inconsciente. Por isso, aquilo que é da máxima importância para a vida do inconsciente ocupa o último lugar na escala dos valores da consciência, e vice-versa. A própria figura da sombra pertence ao reino dos fantasmas irreais, sem falarmos da anima e do animus que só aparecem sob a forma de projeções dirigidas aos próximos. O si mesmo, em sua totalidade, situa-se além dos limites pessoais e quando se manifesta, se é que isto ocorre, é somente sob a forma de um mitologema religioso. Os seus símbolos oscilam entre o máximo e o mínimo. Por isso quem se identifica com a metade diurna de sua própria existência psíquica, só pode conceber os sonhos noturnos como nulidades desprovidas de valor, embora a noite possa ser tão longa quanto o dia, e toda consciência esteja baseada numa evidente situação de inconsciência, aí tendo suas raízes e aí se extinguindo cada noite. Além do mais, a psicopatologia sabe muito bem o que o inconsciente causa à consciência, sendo por isso que consagra ao inconsciente uma atenção muitas vezes incompreensível para um leigo, de início. Sabemos, com efeito, que aquilo que é pequeno durante o dia, torna-se grande durante a noite, e vice-versa. Por isso também sabemos que, ao lado do que é pequeno durante o dia, existe sempre aquilo que é grande durante a noite, embora invisível. Este conhecimento é o pré-requisito indispensável para qualquer integração, isto é, um conteúdo só pode ser integrado quando seu duplo aspecto se tornar consciente e o conteúdo tiver sido apreendido no plano intelectual, mas em correspondência com seu valor afetivo. É muito difícil, porém, combinar intelecto e sentimento, pois os dois, per definitionem, repelem-se. Quem se identificar com um ponto de vista intelectual, poderá eventualmente confrontar-se com o sentimento sob a forma da anima, numa situação de hostilidade. Inversamente, um animus intelectual brutalizará o ponto de vista do sentimento. No entanto, quem quiser realizar esta difícil tarefa, não só intelectualmente, mas também como valor de sentimento, deverá,
para o que der e vier, defrontar-se com o animus ou com a anima, a fim de alcançar uma união superior, uma conjunctio oppositorum, unificação dos opostos. Este é um pré-requisito indispensável para se chegar à totalidade. Embora a totalidade, à primeira vista, não pareça mais do que uma noção abstrata, como a anima e o animus, contudo é uma noção empírica, antecipada na psique por símbolos espontâneos ou autônomos. São estes os símbolos da quaternidade e dos mandalas, que afloram não somente nos sonhos do homem moderno, que os ignora, como também aparecem amplamente difundidos nos monumentos históricos de muitos povos e épocas. Seu significado como símbolos da unidade e da totalidade é corroborado no plano da história e também no plano da psicologia empírica. O que parece à primeira vista uma noção abstrata é, na realidade, algo de empírico, que revela espontaneamente sua existência a priorística. A totalidade constitui, portanto, um fator objetivo que se defronta com o sujeito, de modo autônomo, tal como o animus e a anima, e da mesma forma que ambos ocupam uma posição hierarquicamente superior à da sombra, assim também a totalidade exige uma posição e um valor superiores aos da syzygia, anima animus. Parece que esta última constitui pelo menos uma parte essencial, a modo das duas metades da totalidade, isto é, o par régio irmão-irmã, ou seja, aquela tensão dos opostos da qual procede a criança divina como símbolo da unidade. A unidade e a totalidade se situam a um nível superior na escala dos valores objetivos, uma vez que não podemos distinguir os seus símbolos da imago Dei, imagem de Deus. Tudo o que se diz sobre a imagem de Deus pode ser aplicado sem nenhuma dificuldade aos símbolos da totalidade. Mostra-nos a experiência que os mandalas individuais são símbolos ordenadores, razão pela qual se manifestam nos pacientes sobretudo em épocas de desorientação ou de reorientação psíquicas. Eles exorcizam e esconjuram, sob a forma de círculos mágicos, as potências anárquicas do mundo obscuro, copiando ou gerando uma ordem que converte o caos em cosmos. O mandala se apresenta à consciência primeiramente como algo de vago e pontiforme. Em geral, é necessário um trabalho demorado e meticuloso, bem como a integração de muitas projeções, até que se possa compreender de modo mais ou menos completo as proporções do símbolo. Não seria difícil chegar a esta percepção, se ela fosse apenas intelectual. Os enunciados universais acerca do Deus que está em nós e acima de nós, de Cristo e do seu corpus mysticum, corpo místico, do Atman suprapessoal etc., são formulações de que o intelecto se apodera com facilidade. Disto nasce a ilusão de que assim tomamos posse do objeto. Mas na realidade nada se conseguiu, a não ser o seu nome. Desde épocas antigas existe a ideia preconcebida de que ele representa magicamente o próprio objeto, e portanto bastaria pronunciar o nome para tornar presente o objeto. Na realidade, a razão teve razões de sobra para reconhecer, ao longo dos séculos, a futilidade dessa opinião, mas isto não impediu que, ainda em nossos dias, o mero domínio intelectual seja considerado como absolutamente válido. Ora, foi a psicologia experimental que nos mostrou claramente que o ato de conceber, mediante o intelecto, um fato psicológico, não produz senão um conceito deste fato, e tal conceito não passa de um nome, de um mero flatus vocis, um sopro de voz. Mas, neste caso,
tais moedinhas de troco podem ser manuseadas comodamente. Passam facilmente de mão em mão, pois não possuem substância inerente. São sonoras, mas não encerram valor algum e a nada obrigam, embora designem uma tarefa e uma obrigação gravíssimas. O intelecto é de incontestável utilidade, mas além disto é também um grande embusteiro e ilusionista, sempre que tenta manusear valores. Tem-se a impressão de se poder fazer qualquer tipo de ciência apenas com o intelecto, mas isto não ocorre com a psicologia, cujo objeto exorbita os dois aspectos que nos são transmitidos através da percepção sensorial e do pensamento. A função de valor, ou seja, o sentimento, constitui parte integrante da orientação da consciência. Por isso, não pode faltar em um julgamento psicológico mais ou menos completo, pois de outra forma o modelo do processo real a ser produzido seria incompleto. É inerente a todo processo psíquico a qualidade de valor, isto é, a tonalidade afetiva. Esta tonalidade indica-nos em que medida o sujeito foi afetado pelo processo, ou melhor, o que este processo significa para ele na medida em que o processo alcança a consciência. É mediante o afeto que o sujeito é envolvido e passa, consequentemente, a sentir todo o peso da realidade. Esta diferença corresponde, portanto, mais ou menos àquela que existe entre a descrição de uma enfermidade grave que se lê em algum livro e a doença real que o paciente tem. Psicologicamente, não se possui o que não se experimentou na realidade. Uma percepção meramente intelectual pouco significa, pois o que se conhece são meras palavras e não a substância a partir de dentro. É muito maior do que se imagina o número de pessoas que têm medo do inconsciente. Tais pessoas têm medo até da própria sombra. Quando se trata da anima e do animus, este medo cresce até se transformar em pânico. A syzygia, animus anima, representa, na realidade, aqueles conteúdos psíquicos que irrompem no seio da consciência, no curso de uma psicose, e de modo claríssimo nas formas paranoides da esquizofrenia. O próprio fato de vencer tal medo, quando isto ocorre, já representa uma façanha moral extraordinária, mas não é a única condição a ser satisfeita no caminho que conduz à verdadeira experiência do si mesmo. A sombra, a syzygia e o si mesmo são fatores psíquicos de que podemos ter uma ideia satisfatória somente a partir de uma experiência mais ou menos completa. Assim como estas noções têm sua origem na experiência viva da realidade, do mesmo modo elas só podem ser elucidadas à base da experiência. Uma crítica filosófica nelas encontrará toda espécie de defeitos, se não atentar previamente que se trata de fatos e que o chamado conceito, neste caso, não é mais do que uma descrição ou definição resumida desses fatos. Ele terá também tão pouca possibilidade de prejudicar o objeto, quanto a crítica zoológica à imagem do ornitorrinco. Não se trata do conceito, mas sim de uma palavra, de uma ficha de jogar que só tem importância e aplicação por representar a soma das experiências que, lamentavelmente, não posso transmitir a meus leitores. Em algumas publicações tentei, com base no material casuístico recolhido, descrever a natureza dessas experiências, assim como o método de obtê-las. Sempre que meu método é aplicado, são confirmadas as minhas indicações referentes aos fatos. Na época de Galileu qualquer um poderia ver as luas de Júpiter,
se desse ao trabalho de usar o telescópio por ele inventado. Afora o estreito círculo especializado da psicologia, as figuras citadas também são compreendidas por todos aqueles que possuem algum conhecimento da mitologia comparada. Na sombra reconhecem o representante adverso do obscuro mundo ctônico, cuja figura contém traços universais. A Sísigia é diretamente inteligível como modelo psíquico de todos os pares de deuses. Em virtude de suas qualidades empíricas, o si mesmo se manifesta por fim como o eidos, ideia, de todas as representações supremas da totalidade e da unidade, que são inerentes, sobretudo, aos sistemas monoteístas e monistas. Considero tais paralelos importantes, na medida em que possibilitam relacionar certas representações metafísicas, que perderam a base natural de suas experiências, com um acontecimento psíquico vivo e universalmente dado, fazendo com que elas readquiram o seu sentido específico e original. Com isto se restabelece a ligação entre aqueles conteúdos projetados e formulados como sendo intuições metafísicas, e o eu. Infelizmente, já o dissemos, a existência de conceitos metafísicos e a crença de que são reais não produzem por si só a presença de seu conteúdo ou objeto, embora a concordância entre a intuição e a realidade, sob uma forma de estado psíquico especial, de um status gratiae, estado de graça, não seja impossível, ainda que não possa ser produzida pela vontade do indivíduo. Se os conceitos metafísicos perderam, pois, a capacidade de recordar ou evocar a experiência original, não só se tornaram inúteis, como constituem verdadeiros empecilhos no caminho de uma evolução ulterior. As pessoas se agarram justamente à posse daquelas coisas que outrora significavam riqueza, e quanto mais ineficazes, mais incompreensíveis e mais sem vida se tornam, tanto mais os indivíduos se aferram a elas. As pessoas se apegam, naturalmente, apenas a ideias estéreis, as ideias vivas possuem conteúdo e riqueza, de modo que não há motivo para se aferrar a elas. No decorrer do tempo, portanto, o que é lógico se transforma em disparate. Infelizmente é este o destino das concepções metafísicas. Atualmente, a questão consiste realmente em saber o que, em todo o mundo, se entende por tais ideias. O público, caso não haja voltado as costas para a tradição há muito, não deseja mais ouvir uma mensagem, mas, pelo contrário, quer que se lhe diga qual é o seu sentido. As simples palavras que murmuram no púlpito são incompreensíveis e pedem uma explicação. Como pode a morte de Cristo ter nos salvo, se nenhum de nós se sente salvo? Como pode Jesus ser um homem-Deus, e o que é um homem-Deus? Que se entende por trindade, partanodínesis, comer o corpo e beber o sangue. Em que extremo se situa o mundo destes conceitos em relação aos da vida cotidiana, cuja realidade cristalina as ciências naturais e físicas captam em sua máxima extensão? Das 24 horas do dia passamos pelo menos 16 exclusivamente neste mundo, e as 8 restantes em um estado inconsciente. Onde ou quando acontece algo que nos lembre, mesmo longínquamente, ocorrências tais como anjos, milagres de multiplicação de pães, bem-aventuranças, ressurreição de mortos, etc. Por isso foi uma descoberta quando se verificou que no estado inconsciente de sono ocorrem certos intervalos denominados sonhos,
e que nestes sonhos às vezes ocorrem cenas que guardam uma semelhança nada desprezível com os temas dos mitos. Os mitos são narrativas maravilhosas e tratam justamente de tudo aquilo que, muitas e muitas vezes, é também objeto de fé. É bem difícil encontrar algo semelhante no universo cotidiano da existência. Até 1933 só encontrávamos, por assim dizer, enfermos mentais na posse de fragmentos vivos da mitologia. Depois desta data ampliou-se o universo dos heróis e dos monstros, como um fogo devastador, sobre todas as nações do mundo. Ficou então provado que o mito e seu universo próprio nada perderam de sua vitalidade, nem mesmo nos séculos da razão e do iluminismo. Se os conceitos metafísicos já não exercem quase nenhum fascínio sobre os homens, certamente não é pela falta da originalidade e primitividade da alma europeia, mas única e exclusivamente porque os símbolos tradicionais já não exprimem aquilo que o fundo do inconsciente quer ouvir, como resultado dos vários séculos de evolução da consciência cristã. Trata-se de um verdadeiro antimimon-pneuma, um espírito de contrafação, de um pseudo-espírito de arrogância, histeria, imprecisão, amoralidade criminosa e sectarismo doutrinário, gerador de refugos espirituais, de sucedâneos da arte, de gagueiras filosóficas e de vertigens utópicas, suficientemente bons para serem ministrados, qual forragem, em grande quantidade, ao homem massificado de nosso tempo. É assim que se nos afigura o espírito pós-cristão.